na 8ª aula de encerramento desse curso que tem o patrocínio da Petrobras. O curso Cuidando de Quem Cuida trabalhou ao longo desses 8 módulos com vários temas referentes aos cuidados de qualidade com criança e adolescente em situação de medida protetiva de acolhimento, bem como trabalhou também com temas relativos ao fortalecimento das famílias para que elas possam recuperar o cuidado com seus filhos no tempo mais breve possível, tal como preconiza a lei que trata do assunto. Esse curso, que hoje se encerra com a aula da Valéria Passa, neste módulo especificamente a gente está trabalhando com estratégias, metodologias de abordagem ao adolescente em situação de acolhimento. Especialmente o adolescente que tem um perfil que hoje está bastante comum, bastante típico nos nossos serviços, que é o adolescente que tem um histórico de vivência de rua, é o adolescente que tem um histórico de uso de substância psicoativa. Enfim, são adolescentes que requerem uma atenção diferenciada, uma atenção qualificada, e é sobre esse assunto que a Valéria Passa vai nos falar hoje, porque a Valéria tem já essa experiência, essa expertise de coordenação de uma entidade de acolhimento. Era uma entidade, agora na verdade são várias, né, Valéria? Entidades de acolhimento em São Paulo que trabalham com esse público e que tem tido um resultado muito significativo, muito interessante, e é sobre isso que essa aula de hoje tratará. Então, um pouco é esse o tema do nosso trabalho de hoje. Um tempo depois, eu fui visitar a instituição que a Valéria coordenava e me chamou muita atenção, alguns aspectos me chamaram muita atenção. O primeiro deles foi que os próprios adolescentes nos receberam. Eles se reuniram, no que é uma prática bastante comum na instituição que a Valéria coordena, os adolescentes participarem ativamente do que acontece na instituição de acolhimento. Porque tudo que acontece lá diz respeito à vida deles, e portanto eles têm que opinar, eles têm que participar, eles têm que de alguma forma serem protagonistas desse processo. Então, assim, isso me chamou a atenção, porque eu não tinha tido essa experiência ainda em Brasília de estar numa instituição que acolhia adolescentes, os adolescentes se reunirem para conversarem e para perguntarem para o visitante: sim, qual é o propósito da tua visita aqui? Tudo bem, a gente te recebe bem, a gente te acolhe bem, mas queria saber, por que você está aqui? Ou seja, havia um diálogo ali e não apenas uma exposição dos adolescentes ao visitante. Isso me impressionou muito bem, Valéria. E antes disso, foi que a gente conversou com eles, perguntando se eles queriam receber. Antes mesmo de eu ir, não foi? Foi legal isso. Depois me chamou a atenção assim, o clima do almoço, que era um clima muito tranquilo, de muita paz. Acho que a palavra é essa. E por fim, um terceiro elemento que eu não me esqueço, na verdade tem mais dois. Um terceiro elemento foi que nós fomos fazer um jogo, um desses jogos, não sei exatamente que jogo era, mas era um jogo desses jogos de estratégia, jogo coletivo, e havia 2 adolescentes participando, uns 2 profissionais, eu própria, e lá pelas tantas, um adolescente chamou a atenção do outro para o fato de que ele não estaria respeitando as regras. E foi uma conversa muito assim, como direi, não muito dura, mas muito séria, tipo assim, olha, eu sei que pela pontuação que você tem agora, tem algo de errado no teu jogo. E o outro, a princípio, titubeou, quis negar, mas por fim ele cedeu às evidências. Não, realmente. Então tá, então vamos tirar esses pontos. E foi uma coisa negociada só entre eles dois, o que também me chamou muita atenção de forma favorável, porque havia ali a demonstração clara de que as regras eram trabalhadas com esses adolescentes, que é uma das dificuldades que a gente tem, Valéria, muitas vezes, trabalhar com os adolescentes as regras e o cumprimento das regras. E ali eles próprios, digamos assim, se autorregulavam. Entre si o grupo se autorregulava. E por fim, eu fiquei super emocionada quando lá pelas tantas um grupo chegou com uma poesia belíssima, né, feita por eles próprios a partir da nossa visita, e falando de Brasília, falando da nossa presença ali, e foi uma coisa muito tocante. Especialmente porque eu sei que muitos daqueles adolescentes, até chegarem à entidade, alguns eram talvez analfabetos ou tidos como analfabetos, irrecuperáveis, e estavam ali fazendo uma produção artística coletivamente. Então, é sobre esse trabalho, Valéria, que eu queria que você falasse um pouco com a gente, porque eu acho que é um trabalho que traz a esperança, traz essa possibilidade de ressignificação de vidas. E a gente quer estar junto com você nisso. Obrigada pelo convite.
menos uns 15 anos, por um grupo de educadores, principalmente, que vem discutindo sobre acolhimento. Esse grupo de educadores hoje trabalha com formação, supervisão e coordenação de acolhimento lá em São Paulo. A gente diz que tem uma metodologia em processo, então não é um trabalho que está terminado. Na verdade, ele é um trabalho que está para ser sempre repensado e sempre, não sei se melhorado, né? Mas tem muitas coisas a se avançar dentro desse trabalho. Gente, eu vou fazer 3 perguntas aqui, eu vou pedir para vocês completarem aqui. Ser adolescente é Deprimida. sonhador, autossuficiente, sonhador, deprimido, sonhador e... Alguém tinha falado mais uma coisa? Autossuficiente? Perdido. Indeciso. A segunda questão é, ser educador social é... E aí essa pergunta independe se a pessoa está na área técnica ou está lá no conselho tutelar. Está faltando algumas coisas. Questionador, porque também questiona, né? Ser educador social de adolescentes é... É de adolescentes, né? Porque aqui a gente falou do educador social em geral. De adolescentes especificamente. Acho que trabalhar com as potencialidades, né? Principalmente com adolescente que faz uso de droga, a gente olhar para as potencialidades. O que mais? Vamos pensar nos adolescentes. Eu considero uma missão. Uma missão. Persistência. Vamos fazer 3 grupos? Como fazer o acolhimento de adolescentes com problemas relacionados ao uso abusivo de drogas. A discussão foi legal, né? Só o grupo 2 que era mais quietinho, mas depois todo mundo foi se sintonizando e voltado realmente para o tema. Conhecer o efeito do uso de drogas em cada acolhido. Ter conhecimento do histórico familiar, ter um duplo olhar com respeito à história, maior tolerância, não acolher o adolescente rotulando enquanto uso da droga. Acolher o adolescente também, mas não ignorar os efeitos comportamentais e orgânicos da droga. As características da adolescência não serem vistas enquanto uso de droga. Ter vinculação com o acolhido, olhar diferenciado enquanto adolescente, conhecer a rede de convivência do acolhido, a história de vida dele, como veio seu local de moradia, trabalhar com a redução de danos, respeitar suas escolhas. Os adolescentes e seus relacionamentos, redes e significados destes na sua vida. Bem, eu coloquei o grupo 1, 2 ou 3, mas como todo mundo foi se misturando, não existe isso, é só uma discussão, né? Todo mundo foi se misturando, se forem aos poucos. Mas, no primeiro momento de conversa, de roda de conversa, esse significado de apoiar nesses relacionamentos nas redes foi entendido muito como uma preocupação. Apoiar é preocupar-se. Então, perguntei, preocupar-se com o quê? Né? Com riscos. Os riscos serão 3, né? Um englobando gravidez, doenças, DSTs, namoro precoce, gravidez precoce, essas coisas. O outro, relacionamentos, né, com grupos de drogadição e o outro com riscos de abuso. Então havia uma preocupação.
Então, nesse sentido, apoiar, o significado de apoiar os relacionamentos foi colocado como uma preocupação, um cuidado sem preconceito, uma orientação, informação sem preconceito, mas também com um sentido mais ativo, de conhecer a localidade, abrir as portas do serviço de acolhimento e conhecer essas relações dos adolescentes. No segundo momento, eu entendi que apoiar, o significado de apoiar essas relações é conhecer. Então, também colocaram a importância de chamar a comunidade sem receio dela, levar os meninos a explorar os espaços físicos não formais, porque esses relacionamentos também foram entendidos como, principalmente, as dificuldades com os relacionamentos informais de rede, ou seja, vizinho, namoro, essas coisas, amigos, consolidar momentos de convivência, interagir com a mídia, mostrando o lado positivo e negativo. Foi colocado uma questão que eu achei muito interessante, não podemos valorizar todas, que existem formas de expressão que não são respeitadas dentro do abrigo, quando a gente está falando sobre o rap, por exemplo, mas qualquer outras formas de expressão, que muitas vezes essas formas de expressão não são respeitadas, são tolhidas. Então, resgatar a família também foi colocado como muito importante, ressignificar o relacionamento entre acolhidos e servidores, no sentido de que os meninos em meio de acolhimento eles ficam muito numa coisa de troca, eu faço isso, você me dá isso, então, né? E muito o como eles colocaram em atividades escolares, colegas da escola fossem fazer atividades no abrigo, vice-versa, isso é importante. Deram exemplo também do pessoal de hip hop dentro da instituição, um exemplo bacana que tinha lá, um apoio na escola e apoiar a família também. No terceiro momento, esse apoiar foi no sentido de troca. Então, de construir as oportunidades, respeitar as individualidades. E uma coisa importante que surgiu nesse momento também foi reconhecer que os profissionais eles não sabem de tudo, não sabem, nem sempre sabem como ou como dizer. Que a necessidade de capacitação, por exemplo, para lidar com as questões de orientação sexual, né? Então, nesse grupo já surgiu uma questão aqui, que os meninos podem algumas coisas no abrigo e que as meninas não podem. Então, elencaram aqui que é preciso um local para falar sobre os relacionamentos. Mas também, no final, colocaram que esse espaço de estudo não precisa ser só físico, porque existem momentos espontâneos onde essas expressões surgem, né? E que os espaços que os adolescentes, muitas vezes, eles se expressam não por meio de palavras, mas às vezes escrevem, às vezes pelo corpo, ou brigam, estão demonstrando alguma coisa ali, quem tiver um porquezinho mais assim, consegue sacar. E por último, a discussão foi relatar todas as coisas, né, como se já tivesse de tudo, mas surgiu uma coisa importante e eu achei muito interessante aqui surgir no meio de tantas mulheres, a questão do empoderamento feminino. Eu diria que esse grupo praticamente falou que apoiar é empoderamento feminino. Por quê? Foi questionado muitas coisas, como todo mês as meninas têm que tomar injeção. Todo mês, colocado o exemplo que todo mês uma menina tomava injeção, mas ela acabou todo positivo. Que essa injeção ela não tem, às vezes, um significado só técnico e não, né, não é um significado para aquela adolescente, se ela quer aquele método contraceptivo. Então, que essas coisas, as coisas para as meninas, são muitas vezes colocadas com agressividade, imposição e com muita imposição, né? Então, o menino, tudo bem, o menino não é levado a um médico do homem, o menino tem que ser levado a um médico, né? Para o menino tudo, para a menina nada, em relação ao namoro. Então, proibiu que ela não corre mais risco de engravidar pronto, solucionou os problemas em relação a isso. Então, que o namoro ele não é orientar só meninas, né? Que a instituição deve estar aberta para conversar com a expressão tão bacana com os ditos cujos,
seriam os namorados dela. Foi importante levantar essa questão, porque realmente é um fato, a gente parece estar cuidando mais, mas está restringindo muitas vezes direitos. E que muitas meninas estão aparecendo engordando, os meninos de abrigo engordando, por conta da injeção. Não existe esse método contraceptivo. Na verdade, só serve para impedir a gravidez, havendo outras doenças. Gostei bastante. Como deve ser o papel do educador social na vida de adolescentes com graves situações de vulnerabilidade? O primeiro grupo trouxe muita questão do papel do educador social na vida desses adolescentes. Foi muito tocada a postura do educador social. Foi falado bastante da abertura, da empatia que o educador social precisa ter para entender, para compreender tanto a história de vida desse adolescente como o contexto familiar, né, do qual ele vem, assim como os comportamentos que ele apresenta no dia a dia na instituição. Foi dito que o papel do educador também é conhecer não só a individualidade e o contexto da família desse adolescente, mas também conhecer a rede, porque é impossível ele trabalhar sozinho dentro desse contexto de graves vulnerabilidades. Foi dito nesse grupo também que não há receita, o importante é trabalhar com a individualidade mesmo e não criar estereótipos, olhar para esse adolescente primeiramente como ser humano. O segundo grupo falou que o papel do educador social é um papel de orientador, de ouvinte, de analisar além da aparência, ir além do comportamento desse adolescente. O papel dele também é ter ciência do seu papel como educador, que o grupo colocou isso, que é muito importante, a visão do que é ser educador e que esse educador tenha essa visão própria, né, do seu papel. Foi colocado também como exemplo de uma instituição de acolhimento que, a partir do momento que o educador social teve acesso à história de vida dos acolhidos, o trabalho melhorou bastante, porque foi possível esse olhar diferenciado para o adolescente e entender, muitas vezes, o comportamento que ele apresentava. Né? Fez muito mais sentido para o educador, ajudou bastante no trabalho. Além esse grupo também trouxe que o papel do cuidador, além de ser, de ter essa empatia com o menino, de se colocar no lugar do adolescente, e também de receber, de ter conhecimento da história de vida do acolhido, é também ser participante. Ele também traz informações para a equipe, para o restante da equipe, como se ele fosse também um informante, né? Ele, por estar no dia a dia, muitas vezes com contato mais direto, ele também tem esse papel de participante do processo. O terceiro grupo trouxe muito na questão do papel, a importância da formação, da capacitação no papel do educador social, que faz a diferença a formação qualificada, faz a diferença porque muitas vezes o educador social tem conhecimento da história de vida do menino, coloca em risco a questão do sigilo, né, da questão mesmo do sigilo profissional do restante da equipe. Às vezes ele traz algumas coisas da história de vida de uma maneira mais prejudicial do que benéfica, né, para esse adolescente. Então, a importância da capacitação, principalmente nessa questão também, para saber como lidar com essa história de vida. O papel do educador social com um papel horizontal, né, nessa questão da compreensão, da aceitação. Foi falado também que o educador social tem um papel fundamental no processo de individualização, de construção de identidade deste adolescente, deste acolhido, que muitas vezes vamos dizer assim, não minimizado, muitas vezes ele, esse processo de individualização, ele morre dentro da institucionalização. Todos têm que ser iguais, tratados iguais, as regras para todo mundo, né?
todo mundo tem que fazer as mesmas coisas nos mesmos horários, e que isso é prejudicial, né? A institucionalização nesse sentido é prejudicial. Então, que o educador social tem esse papel de respeitar a identidade desse adolescente dentro dessa instituição, que muitas vezes tem esse processo de massificação, né? Foi colocada também a questão do papel de escuta qualificada, da relação humanizada. Foi até dito nesse grupo, né, que o papel do educador social é o papel de ser humano, que antes de tudo é uma relação interpessoal, e que antes de tudo ele tem que ser humano, né? Apesar de toda a complexidade que essas relações trazem, né? Foi até dito também que o papel do educador social ele é um papel sobrecarregado, além de ter a função de educador, ele muitas vezes tem a função de realizar as tarefas da casa. Então, esses três grupos trouxeram muito educador social como a mãe social ou como o cuidador social. E o grupo 4, o último grupo, que trouxe essa ideia de que o educador social, na verdade, é todo trabalhador que tem contato com todo trabalhador da instituição, né? Todo trabalhador que tem esse contato com o adolescente, não somente a mãe social. Então, trouxe essa visão de educador social como a visão mais ampla, não só mãe social ou cuidador social. Foi falado nesse último grupo a questão do papel do educador social como papel ético, pela questão do sigilo e da exposição, que muitas vezes pode comprometer todo o trabalho. Foi dito também a questão do afeto, o papel do educador como aquele que recebe, que acolhe, né, o adolescente. A capacidade de estabelecer vinculação, acreditar na capacidade de transformação, também tem que fazer parte do papel do educador social. O não desistir, é o trabalhar com a frustração, ter esperança, resiliência para suportar muitas vezes o fracasso, do desempenho desse papel. O papel do educador social como um integrante da equipe, a questão do trabalho da equipe, da comunicação, como é importante, né? Foi até dado o exemplo que às vezes um profissional tem um olhar, uma visão, um trato com um adolescente, faz um trabalho e de repente outro profissional com outra visão daquele adolescente, vamos dizer, não está trabalhando em equipe, consegue às vezes desfazer todo o trabalho que foi feito antes. Então, a importância do trabalho em equipe, da comunicação, de toda a equipe ter o mesmo olhar e a mesma linguagem com esse adolescente. E, por último, a questão da escuta qualificada e da capacidade de dar respostas também qualificadas das demandas desse adolescente. O que é necessário criar, inventar para o acolhimento de adolescentes. Então, uma discussão bem bacana, né? Porque ela suscita essa coisa do criar e inventar, é complicado, né? Como diz o Cícero, não tem que criar e inventar coisa nenhuma, é só colocar o que vem aí em prática que a gente já vai fazer muita coisa. Mas foi colocado, então, criar ambientes específicos acolhedores para esse ambiente, para esses adolescentes. Foi trazida a experiência de uma instituição aqui presente, que tem um espaço para a massagem, né, o relaxamento, a aproximação desse adolescente com o profissional que ele está presente para fazer o trabalho. E aí, é claro, não pode ser um profissional qualquer, não pode ser uma pessoa que não saiba lidar com o processo, não é um massagista profissional simplesmente, né, tem toda uma caracterização, uma especificidade do processo, e aí a gente conseguir criar nas nossas unidades de acolhimento espaços especiais, além daqueles que a gente já tem normalmente, que possam fazer a diferença. Esse espaço de escuta, né, de roda de conversa, enfim. Também foi tratado da capacitação, da formação desse cuidador, dessa pessoa que cuida, que lida diretamente com esse acolhido. Toda a equipe, todos os atores envolvidos no processo precisa passar por essa formação, por essa capacitação, mas o cuidado com o cuidador deve ser especial, porque é ele que lida, né, 24 horas, principalmente nos acolhimentos
não governamentais, são as mães sociais que são 24 horas dentro, todos os dias. Então, esse olhar diferenciado para o cuidador é importante porque ele tem que tratar com muitas especificidades, né? Desde a criança pequena, do bebê, ao adolescente, para uma, duas pessoas, muitas vezes, sem esse aporte de conhecimento, é muito complicado. Também foi falado da relação horizontal, entendendo aqui destituída de autoritarismo, né? Não é o relaxamento das regras, das normas, das leis, mas sim os indivíduos como indivíduos, né? Essa coisa que foi trazida aqui pela colega, que somos todos seres humanos. Então, temos que nos ver dessa forma, não somos superiores porque estamos numa posição de educador, de gestor, de qualquer coisa parecida. É um ser humano que está junto, que como nós precisa de alguma coisa e nós estamos dispostos a compartilhar conhecimento para auxiliar, né, nesse despertar. Criar expectativas positivas, né, no e junto dos adolescentes. Então, não adianta eu fazer algo pensando nele, mas ficar à parte do processo. Eu crio uma ação, um movimento, um projeto, mas que é só para ele. Eu falo, você que executa. Não, é uma coisa que vai junto, constrói junto, criando um movimento de empatia, de dinamismo, em que ele sinta esse acolhimento efetivo, essa vinculação positiva, e que se traduza em coisas positivas na vida, no processo positivo na vida dele. Diminuir a rotatividade de mães sociais, educadores sociais, cuidadores nas instituições. Uma vez que nós tenhamos um programa, uma organização de gestão, certamente essa questão da rotatividade das mães, elas pode ser perfeitamente trabalhada. Monitoramento, supervisão e planejamento. As instituições demandam, necessitam desse tipo de posicionamento. Não dá para uma cabeça de gestor dizer, faz assim ou faz assado, e desconsidera todos os conhecimentos, os saberes ali postos. A elaboração compartilhada do PPP e a sua execução. Unidade que não tem um projeto político-pedagógico, ou se tem só para engavetar, não, é o mesmo que não ter nada. Então, todas essas coisas que nós colocamos, certamente, precisa estar dentro de um plano de um projeto político-pedagógico. Uma vez construído isso, de forma compartilhada na instituição, e colocar em prática, certamente nós vamos ter respostas muito mais positivas no trabalho a ser executado. Seria essa a nossa contribuição. Vocês querem perguntar, fazer alguma consideração? Ou eu posso já? Eu acho que eu vou falar um pouco da questão da droga, do adolescente e como é que a gente tem atendido e olhado esse menino e esse educador, né, no acolhimento de adolescentes. Eu acho que a primeira coisa que é difícil, e a gente acho que falaram várias coisas importantes, legais, eu acho que agora como é difícil pôr isso em prática, né? É legal dizer, não vamos ter preconceito com a droga, não vamos ter preconceito com essas famílias, vamos ouvir e acolher essas histórias, vamos ter uma escuta qualificada, né? Agora, como de fato a gente consegue viver esses processos? Primeiro, acho que tem uma questão que é como ter uma equipe engajada nesse trabalho. O que engaja as pessoas nesse processo de acompanhamento desses adolescentes? Eu acho que isso, assim, tem a ver com a qualidade do educador, com a qualidade da instituição. E se os educadores, né, eu vou chamar aqui todo mundo então de educador, precisam de informação e capacitação, o gestor também precisa. Se os educadores precisam de supervisão, os gestores também. Porque muitas vezes quem está lá na ponta fazendo um serviço interessante é podado aqui em cima pela gestão e pela direção da instituição, que não entende, que atravessa e que muitas vezes poda um trabalho que pode ser interessante. Isso porque parte de alguns pressupostos bem diferentes de quem está lá na ponta. Quem está lá na ponta precisa ser escutado, porque quem está na ponta é que tem a demanda, é que está ali quente do serviço e entendendo o que precisa ser feito. Tem uma situação que é em relação à
droga e sociedade, né? Gente, se droga não fosse uma coisa boa, não estaríamos afundados nelas, né? E não importa qual. Cigarro, álcool, drogas para dormir, para baixar a ansiedade, sei lá, para emagrecer, né? Tudo isso é droga, mas a gente, quando fala de droga, a gente fala desses meninos e com essas drogas. Se a gente abrir um pouco enquanto sociedade, a gente é uma sociedade dependente, né? A droga do consumo, né? Quanto viciado em consumo, viciado, uma sociedade deprimida, né? Então a droga, ela faz parte da nossa sociedade há muitos e muitos anos. Agora, por que quando a gente vai falar desses meninos, a gente categoriza e põe um estereótipo? Esse outro uso é bem aceito, né? O uso do álcool é bem aceito, do cigarro, hoje em dia um pouco menos, mas ainda é aceito. O uso de remédio para dormir é bem aceito. E quando chega na categoria adolescentes acolhidos, a droga ganha um peso, né? E ganha uma performance. É claro que a gente precisa olhar, identificar, entender, né? Mas não pode moralizar do jeito que a gente moraliza, e a gente tem que tratar a questão da droga e do adolescente acolhido moralmente e punitivamente, né? Agora, entender o processo que vocês falaram aqui, histórico de vida desse menino, e não só desse menino dentro de uma família e dessa família dentro de uma sociedade, é isso que a gente precisa entender para poder entender qual é o uso e por que a droga entrou na vida desse cidadão. E qual que é o uso que esse cidadão faz da droga. Hoje é muito comum usar a ideia, uso recreativo, uso sei lá o quê, eu também usei uma palavra que é uso abusivo. O que importa para a gente, por exemplo, da onde eu parto, do trabalho que a gente parte, é a serviço de que, é sempre a pergunta que a gente faz, a serviço de que a droga entrou na vida desse sujeito. A droga está a serviço do quê? De esquecer ou de não entrar em contato com o quê? Né? E é isso que para a gente interessa. O tipo de droga, quantas vezes faz uso, com quem faz uso, que não sei o quê, isso para a gente é segundo, terceiro plano. O importante é a gente tentar entender, aí buscando o processo de história de vida do menino e da família. A gente não faz processo de vida só da história do menino, a gente vai fazer processo da família e contextualizar menino e família dentro dessa história. E se preciso for, não é só família, e invariavelmente não é só família pai e mãe. É família pai, mãe, avô, tio, tia. E entender, né? Porque assim, a droga é um ponto, o mais visível, talvez a ponta do iceberg, mas de situações familiares que estão colocadas ali há muito tempo. E o menino, com o uso da droga, ele é só o denunciador de uma situação. Muitas vezes não é o menino o problema. Né? O menino, ele emerge, ele demonstra, ele aponta que tem um problema ali naquele grupo. E ele muitas vezes, quando a família tem a ideia, e muitas vezes o acolhimento tem a ideia de tirar esse menino da família, vai resolver o problema da família por si. Na verdade, eles vão tratar o menino no acolhimento, mas se essa família não for, entre aspas, acolhida e cuidada por outros grupos, ou acompanhada, o problema se mantém. E vai aparecer em outros grupos, em outras pessoas desse mesmo grupo familiar, outros problemas. Quantas vezes quem está no acolhimento direto percebe isso? Você tira um menino, a família tem 5, tirou o principal que dá mais problema, daqui a pouco a família está acolhendo o segundo, o terceiro, daqui a pouco estão todos os meninos dentro do acolhimento. Então, assim, o menino adolescente usuário, com as graves questões, ele está apontando que tem um problema aqui. Ele está com uma questão, um sofrimento, mas tem um problema aqui que, se não for cuidado, não adianta só cuidar aqui. E a outra questão é, a gente pode cuidar muito bem aqui no acolhimento, mas qualquer menino, e eu ouvi aqui nas rodas hoje, eu achei interessante ouvir porque eu tenho a experiência da onde eu trabalho, né? Mas aqui hoje eu vi. Qualquer menino, ele está vinculado, muito relacionado afetivamente e das várias formas de afeto, à sua família de origem. Não adianta ele estar bem cuidado aqui, porque se a família também não está sendo cuidada, percebida, acompanhada, esse acolhimento aqui e esse acompanhamento aqui não vai ter sucesso. Aparentemente pode ter, mas o menino vai se sentir um traidor da sua base aqui.
Como é que ele pode ficar muito bem e a família continuar mal? É quase que uma traição para o menino. Pode ser que ele não consiga dizer isso conscientemente, mas ele atua isso. Quantas vezes os meninos começam a fugir do serviço, a voltar para a família? E aquela família que espancou, que abusou, que não sei o quê, mas ele foge para voltar para cá, ele foge para voltar para cá. Alguma coisa ele está querendo nos dizer com isso, né? Agora, o que ele está nos dizendo é que é a questão, porque as questões que aparecem para a gente no acolhimento, como elas aparecem, acompanhamento de meninos em situação de risco, né, e de suas famílias, vem com relatórios com muitos estereótipos, assim. E invariavelmente são: este menino, a família negligencia o cuidado com essa criança, com esse adolescente. A família já tentou de tudo e não conseguiu. Este menino é extremamente violento. E o que chega para a gente de pronto, de primeiro, no serviço, é isso. E se a gente se atentar só ao que está escrito e não acolher o menino nas suas outras questões e situações, porque a gente pode ficar com um relatório e esse relatório ser a verdade da vida desse menino durante o período todo do acolhimento. Né? Tem uma pesquisa que diz que o primeiro relatório de um menino, né, que foi o primeiro relatório que entra pela vara da infância, é o relatório que marca o processo judiciário desse menino durante o acolhimento. Eu acho que isso, assim, é uma coisa para a gente pensar. A primeira descrição do caso marca esse caso durante 4, 5 anos, durante 2, 3 anos. Agora, por quê? Porque nós que estamos lá, a equipe atendendo, a gente não saiu desse primeiro aqui, ó, desse estereótipo ou desse jeito de falar dessa família e desse menino. A gente só consegue olhar, ou só consegue se entregar ao que está aqui. O educador e a equipe, né? Então, é muito difícil para a gente, humano, e que está num atendimento tão complexo, dizer que a gente não sabe ainda o que vai fazer com esse caso. Né? Ou dizer que a gente não tem todas as certezas. Algum de vocês disse assim: é importante ter respostas rápidas, claras, qualificadas. Às vezes a gente não tem essa resposta. Né? E dizer isso para o juiz, e dizer isso para o conselho tutelar, eu não tenho ainda a resposta. Dizer isso para o adolescente e para a família, né? Então, acho que o papel do educador, ele é um lugar muito sensível, né? Porque é isso, né? Ele vai ter que, em algum momento, e em vários momentos desse acompanhamento desse adolescente, dizer: eu não sei, eu preciso buscar qualquer resposta. Eu ainda não sei o que vai acontecer com você. Eu ainda não sei se o melhor caminho é a internação ou não. Né? A gente quer o tempo inteiro, aqui colocaram que tem uma onipotência, tem uma impotência, porque o tempo inteiro a gente quer ficar na onipotência. O tempo inteiro a gente acha que sabe, a gente acha que aprendeu, a gente acha que tem a melhor resposta, e é na relação com cada um, e cada um tem um jeito, né? Cada menino é de um jeito, cada menino responde de um jeito, cada família também é de um jeito. É na relação com cada um é que as respostas vão ser construídas e criadas. E talvez, e muitas vezes, né, quando eu faço a pergunta, o que é preciso criar? É preciso criar. A gente precisa renovar o nosso olhar e o nosso entendimento. A gente precisa estar sempre criando e se renovando. E para isso, para ter flexibilidade, que é outra questão do papel do educador na relação com o adolescente, né? Ter flexibilidade. Aqui entre a gente fala: tudo bem se o menino chegar e falar fumei maconha. Quando o menino bate no portão e fala fumei maconha e quer entrar, cadê a flexibilidade? Cadê a conversa qualificada, a escuta qualificada? Tudo isso, porque se você deixar entrar, você é um educador que não pôs limite. E aí, cadê a sua autoridade? Porque você vai ser questionado pelos meninos que estão dentro, vai ser questionado pela instituição. Então, a gente vive, né, quem é educador vive numa corda bamba. Agora, como sair, como não cair dessa corda bamba, porque acho que a corda bamba vai estar sempre lá, né? É a gente falar muito da identidade do menino. Agora, qual é a nossa identidade enquanto educador? Qual é a nossa identidade enquanto instituição? Não adianta uma instituição ter 2, 3 educadores bacanas, ou ter uma equipe bacana, meia dúzia, e a instituição, a partir dos seus gestores, não qualificarem isso e não olharem para isso.
né? Qual é a identidade da instituição? A identidade da instituição também precisa ser construída e constituída, né? E precisa ser referenciada, né? Não é só a identidade do menino. A gente vai dizer que a gente vai discutir identidade e autonomia do menino se a gente não discute a nossa identidade institucional e a nossa autonomia enquanto profissional. Tudo bem? Uma coisa, né, que você colocou também, quando você falou do adolescente quando ele sai de casa, né, e ele vai para o acolhimento. Muitas vezes para essas famílias, esse adolescente é o problema da família. Sim. E aí quando esse problema sai, aí a família, opa, peraí, né? E aí por isso que é importante também, quando você coloca, da gente apoiar, da gente estar junto com essa família, porque aí a família vai entrar em contato com essas questões dela. Sim. Né? E aí a gente vai ter que estar ali para preparar essa família também para receber esse adolescente depois desse processo. Com esses problemas que trazem, com essas questões e mudar esse olhar. Esse problema não era, o sintoma era ali, né? Mas a gente então precisa se resolver, que é um grande desafio no nosso trabalho. Sabendo que a família, né, às vezes a gente quer fazer um trabalho com a família do mesmo jeito que a gente quer fazer o trabalho com o adolescente, né? A gente quer dizer o que é melhor para a família, como a família tem que se comportar. A gente atravessa uma cultura e modos de se relacionar, né, quase como um trator. Né? Porque a gente tem determinação, e não é por determinação que as coisas funcionam. Né? Por determinação, você pode até dizer para o cara lá, a sua casa precisa ter dois quartos, um banheiro, não sei o quê. Isso pode acontecer, só que não é por determinação que se mudam as relações. Às vezes, uma casa de piso de barro, e num, sei lá, com um quarto, um banheiro, funcione mais as relações, seja... Então, assim, como é que a gente vai fazer o afeto, né, as relações, os vínculos, se transformarem ou se ressignificarem na relação da família com o adolescente e na relação do acolhimento com o adolescente. Porque às vezes também você pode pegar um serviço de acolhimento muito bem equipado fisicamente, mas as relações são muito pobres. Ele pode estar equipado, ser um serviço muito bonito, mas sem alma, frio, né? E aí a gente vai ficar dizendo, e se a gente for ficar fazendo levantamentos, a rotatividade dos meninos nos serviços está dizendo para a gente alguma coisa. Para a gente que está aonde eu estou, no trabalho que eu estou, eu vou falar um caso que não é mentira, é totalmente verdade, mas a gente não tem evasão. Fazem 5, 6, a gente vai para 7 anos sem evasão. A gente atende só, em uma das casas, somente adolescentes, os mais problemáticos e com questões de drogadição das mais variadas e muitos relacionados ao crack. A gente não tem evasão. Né? Por quê? A gente é um ser iluminado? Não. A gente se propõe a entrar numa relação com o menino que é essa, né? Tentar não tratar os estereótipos, mas sim cada menino que está chegando para a gente, buscar as suas potencialidades, porque o que ele tem de deficiência a gente já sabe. Aliás, ele só mostra as deficiências o tempo inteiro. Ele vai ficar 6 meses da vida dele com a gente mostrando no que ele é ruim, o que ele não pode, porque ele se auto-sabota. Agora, tá lá a gente para dizer para o sujeito, vamos tentar de novo? Não deu desse jeito, vamos tentar desse jeito? E quando o menino começa a escapar, quando começa, entre aspas, não dar certo o processo, a equipe é que se olha e fala, o que a gente não está fazendo certo? A gente não olha para o menino e diz, você que não está cumprindo e fazendo certo. A equipe olha e fala, nosso manejo é que não está bom. A gente que não está conseguindo perceber o que acontece com esse sujeito. E olha, assim, né? Não é que eles entram e param de usar droga, eles entram, quem está muito envolvido com a questão da droga, entra. A gente não faz de cara uma avaliação se deve ou não entrar com o serviço CAPES, ou ir para uma... Não, a gente vai conviver com ele um período para entender a serviço do que a droga está, o que a droga, né, beneficia ou não esse menino. A gente tem um grupo de estudo sobre redução de danos, então a gente usa muito alguns teóricos, mais 2 teóricos, né, que é a Cynthia Sarti, o Rubens Adorno e o Oliver Stein, que discutem a questão do abuso e uso de drogas.
a gente tem outros trabalhos complementares, trabalhos assim, grupos complementares de estudo e para discussão dos casos. Então a gente estuda muito o que a gente faz, a gente não sai fazendo aleatoriamente. Aí para a gente poder definir se a gente vai encaminhar ou não esse menino, porque antes de encaminhar ele para uma clínica ou para um tratamento em cápsula, não sei o quê, a gente vai pensar ele enquanto humano, quais são as potências e quais caminhos que podem ser possíveis com ele. Né? E a gente tem usado muito do recurso de arte, cultura e convivência comunitária para poder trabalhar com esses meninos. O outro dispositivo que a gente usa muito é o grupo, eles em grupo, atuando e trabalhando com eles, né, que é quase são as assembleias, que é o processo do grupo, porque assim, a gente fala é importante a individualidade, o indivíduo, é importante a individualidade, não é importante o individualismo para a gente. É muito diferente quem é cada um, né, e ser um indivíduo, de ser individualista. O processo é individual e grupal ao mesmo tempo. O tempo inteiro é quem é você sujeito e quem é você sujeito dentro desse grupo. O que esse grupo é para você e representa, e como você é representado e se representa, e que valor que tem o grupo para você. Né? Então, tudo isso vai sendo ajustado para cada menino. Poucos casos, assim, nos últimos... Vou fazer o levantamento desse último ano, por exemplo, a gente atendeu em 3 serviços, 6 meninos com questões graves de drogadição. 6. Nenhum menino foi para atendimento em CAPES ou outro tipo de atendimento. A gente tratou todos dentro do serviço e com os dispositivos dentro da comunidade que a gente tinha. E outros dispositivos são a escola, a arte, a cultura, um grupo de mediação para grupos. Então a gente vai buscando, e é preciso criar também, porque às vezes os serviços que existem para atender esses meninos e situações específicas não dão o suporte que a gente precisa. Ou às vezes também já estão muito estereotipados. Né? Então o CAPS atende meninos, adolescentes com uso e faz o grupo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então o menino já sai da instituição com a briga e vai para um outro grupo, que já tem outros meninos que estão na mesma condição. A gente tenta colocá-los em outros grupos diversos e diferentes da situação que eles estão vivendo. Porque senão, de novo, a gente começa a estereotipar. E aí outra questão a gente recebe muitas meninas e meninos vítimas de abuso, né? E a gente também não busca só os grupos que atuam com crianças vítimas de abuso. A gente procura outros atendimentos psicológicos, ou que eles precisam, mas não só os que tratam da questão do abuso, porque assim, a gente vai marcando, vai pondo carimbinho nesses meninos por cada lugar que eles passam. Né? Vai no programa tal, então é porque teve abuso. Vai no programa tal, é porque é drogado. Vai no programa tal. E como dentro da rede buscar outros programas ou outras possibilidades de inserção que não marquem mais ainda esse sujeito, né? Não categorize mais ainda. Tá? Então, é um olhar nosso, porque a gente também entende, né? A gente está numa instituição bacana, né? Que dá uma abertura para a gente pensar. A gente tem um grupo gestor que é muito aberto, são empresários que não entendem nada de menino nem de acolhimento, mas são muito abertos a querer entender, a querer pensar, a querer fazer, não atravessam o serviço. Então a gente tem um apoio institucional interessante. Né? Agora, mesmo assim, a gente tem uma equipe que faz formação constante. Toda a equipe passa por supervisão e formação, toda a equipe participa de grupos de estudo, toda a equipe não sei o que, não sei o que. Mas ainda assim, tem um problema que está lá na base, que a gente olha, e tem que ter esse olhar crítico para a instituição, que é como que a institucionalização desses meninos e meninas, quais são os danos que provoca. Então, uma discussão é como desinstitucionalizar, mesmo estando institucionalizados. Né? A instituição é um lugar que o menino não precisa pensar que horas que tem que acordar, que horas que tem que comer, que horas que tem não sei o quê, porque se bobear, vira tudo massa, né? Então é uma discussão assim, por mais que a gente seja democrático, eu não acho que a gente é mais libertário. Eu queria ler um pedaço aqui de um texto que eu fiz, e vou passar, para ser passado para vocês. É um texto grande, eu tentei fazer um PowerPoint, eu não consegui, porque eu tentei muito disso, mas eu posso ler um pedaço? Eu vou ler só um pedaço. A gente te convida para voltar aqui para falar novamente para a gente, né, Lu? E aí ela faz o PowerPoint.
Eu queria só falar então uma coisa. Esse texto, ele discute um pouco o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele... Posso enviar por e-mail. Ele é um trabalho que está em construção. Está no portal. A gente tem um Abacus na UERJ. Tem o quê? Tem um Abacus, é um sistema eletrônico que tem todos os... Aí, eu mando pra você. Eu não sei fazer Sim, nada aí, disso, não, aí gente. você manda... Vocês e- só Você me mandar encaminham um PowerPoint, dá para entender? Vocês só me encaminham o arquivo que eu resolvo. De qualquer forma, Valéria, a gente está fazendo uma publicação. E aí esse texto ele vai para essa publicação, independentemente de poder ser. Ele vai ser revisado, tá, Jessie? Porque ele, é o seguinte, a gente está sistematizando toda a metodologia. Isso aqui é um pedaço, né? Então a gente está sistematizando todo o processo do serviço e os programas. Então, quando eles tiverem condições de publicar, você me manda, mas tem que ser rápido, porque Não, eu a te- publicação sai em março. Eu te mando. Tá. Porque vai entrar o trabalho com família, é uma sistematização... Vai longa, É. tem mais aspectos assim. Tá bom. Só uma pergunta, gente, já tive vários momentos para expressar isso, mas... lá no seu abrigo, as O instituições... abrigo, né? Seus estados de você vai... As capacitações, outras instituições, essas outras terapias, digamos assim, né, modos de terapia, eles vão ao abrigo, porque muitas vezes a gente está numa instituição que a gente... não, somamos tudo aqui. Tem psicólogo, tem capa, tem tudo, tá aqui tudo. Formado. Não. O que a gente... Não. A gente põe esses meninos e os educadores para fora do abrigo. A gente brinca, a gente tem vários projetos, né? A gente tem um projeto de pedagógico, tem um projeto de pedagógico, vários projetos. E um dos projetos tem um nome bonito, que é o Programa de Autonomia, sei lá, um nome bonito desse. Mas, na verdade, para os íntimos, se chama Programa PPB, Programa Pé na Bunda. O Programa Pé na Bunda é para educadores, todos nós, e para os meninos, que a ideia é pôr todo mundo para fora do abrigo. Educadores e meninos, porque senão todo mundo fica institucionalizado. Então, atendimento é fora, cultura é fora, tudo é fora. Usando a comunidade, a gente tem nos 4 serviços agora, praça, quadra, a gente usa a comunidade inteira para fazer o serviço. Os serviços hoje, atualmente, a gente tem 3 serviços que ficam de portas abertas. A gente não tranca a porta. A porta é fechada, a chave, 10 horas da noite. O restante do dia, a porta fica aberta. Né? E os meninos na comunidade e os educadores na comunidade. Da formação dos educadores, não é... A gente tem informação, eles fazem curso de formação de pós-graduação, alguns pagos pela instituição, a maioria, fazem parte de grupos de estudos, de alguns teóricos que a gente formou os grupos de estudo e trouxe as pessoas para provocarem. E aí, na formação dos educadores, tem outra questão que é, a gente faz isso aqui, mas só que a gente faz também, uma vez por mês, uma saída com toda a equipe. A gente faz uma expedição com os educadores. Não adianta propiciar coisa bonita, interessante, bacana para os meninos, se os próprios educadores não vivem isso, não vivenciaram isso. Então, uma vez por mês, a equipe sai para ir no cinema, para ir no teatro, para ir numa exposição, para ir conversar, para ir num parque. Né? No último mês, eles foram fazer uma trilha, teve um grupo que foi fazer uma trilha de 3 dias. Então, assim, a equipe precisa vivenciar o que ela está se propondo a fazer com os meninos. Não adianta só ser teórico. Né? Não adianta falar de arte e cultura para o menino, que é um momento interessante de aquisição de conhecimento, se o educador não tem para ele que a arte e cultura tem o seu valor, né, na formação do sujeito. Né? Então, o educador precisa vivenciar isso. E as famílias também vivenciam isso. Então, no programa de trabalho com família, uma vez por mês, ou 2, né, dependendo de cada acompanhamento, é proposto uma saída cultural com essas famílias, junto com seus filhos e junto com o acompanhante familiar. E por quê? Né? Não é só fazer uma saída para alegrar ou passar o tempo. A gente também entende que a arte e a cultura são mobilizadores e dispositivos para a gente se encontrar com a gente mesmo. Tá? Eu estava hoje contando de manhã para a Clara, esse ano a gente tem um mediador de cultura que trabalha no programa de famílias.
E esse ano a gente trabalhou com o Picasso. A mediadora propôs trabalhar com Picasso, porque Picasso é a desconstrução, que não é nada certinho, as formas, sei lá. Eu não entendo de arte, mas enfim, a proposta foi Picasso. Teve uma exposição de Picasso em São Paulo, era o 3º ou 4º encontro, as famílias foram, e a gente estava acompanhando uma família já há 2 anos, e a gente já sabia quais eram as questões, mas, e outra coisa, a gente não vai dizer para a família qual que é a questão da família, a família vai descobrir qual que é a sua questão e vai trazer para a gente, e é com isso que a gente vai trabalhar. E essa família estava lá, então, há 2 anos sendo acompanhada, mas não... E o acompanhante familiar levou eles na exposição e a família se identificou e trouxe toda sua questão e sua problemática quando viu o quadro Guernica, do Picasso. A mãe, os filhos, não sei o que, se viram naquela guerra e contaram a sua história a partir do quadro do Picasso. Precisaram ir de novo na exposição, mais 2 vezes, e o AT, né, o acompanhante, pôde então desenvolver o processo com eles, porque a partir daquele quadro veio tudo, o que não estava vindo. Então, assim, a cultura é um mediador e também para a gente um catalisador. Tá? Esse mediador de cultura é um educador? Então, o mediador de cultura ele é contratado à parte, uma pessoa que só... Esse ano é uma artista plástica que está trabalhando com a gente. E Valéria, só para uma coisa assim, que eu, na verdade, eu dentro do curso, algumas aulas que inclusive eu vejo, sempre concluí essa questão de gênero. Discussão que Certo. Essa questão de gênero, assim, né? Porque na verdade, às vezes, eu era o único homem da sala, com 20 mulheres, 24 mulheres, 15 mulheres. Na verdade, eu sempre trazia essas questões, porque, na verdade, eu, Cícero, né, tento o tempo inteiro não reproduzir essas violências dessa sociedade machista. Mas, muitas vezes, não é só eu como homem, as mulheres, o tempo... Gente, a gente está aí reproduzindo isso o tempo inteiro. E isso que você colocou, acontece demais, né, essas violências. E isso é uma coisa que dentro das aulas a gente problematizou muito, eu trouxe isso muito à tona, né? A gente, na verdade, desconstruindo esses papéis que a gente vai incorporando, esses estereótipos machistas, sexistas, né? E violentos, né? Com essas adolescentes, que, na verdade, a gente está cerceando direitos e tirando direitos, né? Inclusive da fala, do próprio desejo, do querer estar ali ou não querer estar ali, do querer fazer uso da injeção de outro método contraceptivo. Isso é culpa dela. E acho que tem uma outra coisa, eu acho interessante, eu acho bom isso que vocês falaram, né? A gente acaba a gente fica de vez em quando pensando, né? Hoje a gente tem em um dos serviços, especificamente, 8 meninos que se dizem homossexuais. Então, estão... E é muito interessante você ver, assim, porque tanto a equipe quanto os outros meninos, se não contar, não é uma coisa que, nossa, você viu, nossa, é uma convivência que acontece, né? Não tem só, puxa, não vou dormir no quarto daquele. Acontece. E eu acho interessante, assim, porque acho que tem os 2 lados, né? Um é de como nós mulheres fomos educadas e de como nós mulheres educamos nossos filhos. Quem tem filho, né? Que a gente vai repetindo um modelo e um padrão, né? De que menina tem que lavar a louça, menina limpa o banheiro, menino pode jogar bola e na menina não pode responder e falar palavrão. E apesar de parecer que está lá atrás, está aqui muito presente, né? Está muito atuante o tempo inteiro, né? Quando tem um serviço que os meninos fazem as tarefas, as meninas, se bobear, é quem vão lavar a louça, é quem vão limpar, não sei o que, os moleques ficam com o serviço mole. E as educadoras todas apoiando, né? Nossa, não sei o quê. Ou se não, as educadoras fazendo para os meninos, né? E as meninas... E aí tem uma outra reprodução hoje, né, que parece moderna, me chama a atenção, eu particularmente não gosto, acho perigoso, não é que eu não gosto só por não gostar de gênero, mas acho perigoso, e se a gente não cuidar disso, pode virar de novo uma demanda para atender ao machismo cultural, né, que é a questão do funk. Eu acho que, ok, os meninos gostam, escutam, não sei o quê, agora, que funk, que música é essa? Que letra é essa? Essa menina está se colocando em que lugar? Porque muitas vezes elas cantam e dançam
Eu acho que assim, ok ouvir, ok não sei o quê, mas assim, tá ouvindo bem essa música? Né? O que você acha que estão dizendo? Porque senão a gente assim, vai naturalizando porque é a música, porque é a moda, porque todo mundo... Tem que ter um momento de reflexão sobre isso. Tem que ser crítico, né? Não é porque ele pode ser democrático e tem o direito de ter escolha, mas assim, vai na onda, né? Vai muito no então, porque senão a gente também autoriza, né, uma desqualificação das meninas. Naturaliza, porque faz parte, porque é a cultura, porque todos ouvem funk. E Valéria, assim, você falando da música, só para complementar isso da música que você falou, né? Lá onde eu moro, minhas vizinhas, na verdade, tem várias crianças, várias meninas mesmo. Né? E aí, nesse final de semana, já estamos 2 finais de semana, mas nesse eu tive que ir lá, né? Falar com os pais, assim. Que as meninas cantando em alto e dançando e dizendo aquela música do Zezé de Camargo, que hoje eu sou seu anjo, seu eterno protetor, ele nunca mais vai te bater. E a letra é assim, né? Da música opa, peraí, quando eu cheguei lá na porta, meninas de 5, 6, 7 anos cantando, e crianças, né? E eu não, gente, peraí, vamos ali resolver isso. Porque não é necessário, o funk tem Sim, isso, não mas necessariamente, mas tem várias outras coisas, né? Eu acho que a gente tem que só... A colega tá ali. rápido. Só uma coisa que o machismo, porque só eu tinha falado. O machismo, ele é um sistema de divisão de gênero. Ele não é colocado só por homens. Sim, É as colocado mulheres. por homens, mulheres, mídia. Principalmente as mulheres, né? Não, Não, fez assim um resumo, né, do que a gente discutiu nos grupos, que eu acho muito interessante. Ver na minha cabeça uma coisa que eu não tinha visto com clareza, assim, de como que às vezes a gente é violento maquiando com cuidado, né? Então, assim, você tá namorando, não vai mais sair porque a gente não conhece esse cara e você pode engravidar. Não é por aí o caminho, né? Aí você trouxe do menino, assim, quando o menino tá namorando, nunca é dessa forma, né, a conduta, assim. Então, como que a gente às vezes pode ser violento dizendo, acreditando até que a gente está cuidando, a gente está protegendo, né? Em vez de empoderar, de orientar, de conversar abertamente sobre alguns assuntos. São pressupostos do nosso trabalho. A gente não tem uma quantidade de regras para o atendimento. A gente tem norteadores, que eu vou chamar de norteadores, princípios que norteiam o nosso atendimento. A gente sempre brinca lá na instituição que a gente, assim, o pessoal chama a gente para falar, o que vocês fazem? E eu falo para o judiciário, às vezes muita gente fala, mas o que vocês fazem? Por que eles não podem? O que vocês fazem? Então, e a gente olha para a cara do outro e fala, gente, não faz nada, né? O que a gente faz, assim, a gente está ali, a gente se dispõe a estar ali. Né? Então a gente faz o mais óbvio, ou o mais... A gente diz que é o mais fácil, né? Na verdade, o mais. Então não é uma grande... Acho que a metodologia ela é o simples. No complexo o exercício. Pergunta sobre a importância desse curso. Eu acho que as pessoas mais qualificadas a falarem da importância desse curso são os próprios alunos. Mas quando nós pensamos na estrutura desse curso, foi no sentido de que ele pudesse abordar temas que aprofundassem essas duas vertentes da medida protetiva de acolhimento institucional. Veja bem, porque se a medida é protetiva, então ela tem que significar efetivamente uma proteção, o que significa um cuidado de qualidade. Então a gente se interrogou ao longo de todo o curso em torno da seguinte questão: como é que a entidade de acolhimento deve se organizar para propiciar essa atenção, esse cuidado de qualidade à criança, ao adolescente que está em medida protetiva. Então essa é uma vertente do curso. Uma segunda vertente era justamente dando atenção ao fato de que a medida protetiva é uma medida legal, mas que ela é não somente excepcional, mas provisória. Ela deve, portanto, estar cercada de uma atenção à família de origem, à família dessa criança, à família desse adolescente,
que possibilite que essa família mude as suas condições, melhore as suas condições de cuidado, de atenção à criança, para que ela possa, então, no tempo mais breve possível, ter de volta o seu filho ou sua filha. Então, o curso foi estruturado nessas duas perspectivas, mas também lembrando que, como temos entre nós, não só profissionais de entidade de acolhimento, mas temos também conselheiros tutelares, profissionais do CREAS, do CRAS, alguns profissionais da saúde, da educação, o tempo todo nós fizemos esse esforço de pensarmos para além da entidade de acolhimento e refletirmos como é que, do ponto de vista da atenção à criança e ao adolescente, nos mais variados locais, essas preocupações de qualidade, de atenção singularizada pudessem ser atendidas. Então, acho que o diferencial desse curso, acho que passa por aí, por dar atenção a essas duas dimensões, mas refletindo e dialogando sempre com a prática, refletindo e dialogando sempre com o dia a dia do profissional, procurando trazer à reflexão como é que os princípios abordados em sala de aula possam ser levados, transportados para o dia a dia da prática do profissional. Em que medida a gente conseguiu isso, não sei, acho que os alunos que podem melhor falar sobre isso, mas esse foi o nosso esforço ao longo de todo o curso. Meu nome é Maria, eu sou assistente social e eu trabalho no CREAS, no Goiás, e estou desde o início no curso, né? Foi muito bom ter participado desse curso, me ajudou muito no campo de atuação e foi um tempo muito bom, né? Esse curso foi 1 ano e meio assim, de muito conteúdo, né? De muitos atores dentro que palestrou pra gente, né? Então, assim, eu estou saindo desse curso com uma bagagem muito boa de conhecimento, porque pela área que eu trabalho, que eu atuo, ele me ajudou muito, me direcionou para várias áreas, né? Porque lidar com a situação de criança e adolescente em acolhimento exige que o profissional ele busque conhecimento, que ele busque estar sempre interagindo e aprendendo, né? Sobre a temática da criança e adolescente, né, na questão do acolhimento. Então, para mim foi muito bom, foi um tempo muito bom, né, aqui dentro do berço da cidadania. Foi bem bacana, espero que tenha, né, outros cursos para eu estar sempre, né, atualizando dentro da minha área de atuação, né, então assim, foi bacana. Eu estou saindo satisfeita do curso e com um aproveitamento muito legal do curso, né, e é isso. Meu nome é Wesleyane, sou pedagoga, venho aqui falar um pouco, né, minha experiência nesse curso. Bom, eu quero começar a minha fala dizendo que eu achei assim, muito válida essa iniciativa do Instituto Berço da Cidadania e do Aldeias, né, de promover esse curso, né, porque assim, acredito eu que diante assim, de tanto da experiência, né, de vivência, de tudo, da complexidade desse serviço, essas duas instituições viram a necessidade, né, de fazer essa capacitação. Então, assim, eu achei muito válido, porque nesse curso nós tivemos a oportunidade de estar fazendo uma troca com outros profissionais, né, das mais diversas instituições, né, com os mais variados trabalhos. E eu acho que essa troca, ela enriqueceu muito o curso, né? Porque nós tínhamos, assim, os mais diversos tipos de profissionais, psicólogos, pedagogos, assistente social, tínhamos as cuidadoras, tinha instituição que tinha pessoal do administrativo fazendo, e eu acho que isso que é bacana, né? Porque dentro de um serviço desse de atendimento criança e adolescente, eu acho assim que as pessoas têm que estar falando a mesma língua, né? Tem que estar numa sintonia para que o trabalho ele atinja assim tem um resultado positivo, né? Estejam todos trabalhando com o mesmo objetivo, né? De fazer uma construção positiva na vida dessa criança e desse adolescente. Então esse curso ele foi muito válido para mim, quanto profissional, quanto pessoa, né? Saio desse curso com certeza mais preparada para o meu trabalho, para o dia a dia, né? Para poder lidar com essa complexidade desse trabalho, né? Que você trabalhar com o outro, com o ser humano, é algo muito importante, né? E você não pode fazer de qualquer jeito.
Então, assim, eu quero agradecer, né, ao Berço da Cidadania e ao Aldeias por essa oportunidade, né, e dar os parabéns por ter nos oferecido algo tão rico. Foi muito bom. A minha avaliação é nota 10.